Começando a nossa terceira aula para esse nosso projeto Enem, Linguagens, aquela história de sempre. Vou trazer hoje mais uma questão do Enem de 2022. Nós vamos comentar a questão, vamos resolvê-la e logo em seguida eu, para contribuir com o seu conhecimento da competência 1, vou apresentar, com base no texto, algum aspecto linguístico gramatical. Tá bom? Então vamos lá na tela para a gente conferir a questão. Essa questão, ela diz o seguinte: 10 de maio. Fui na delegacia e falei com o tenente. Está escrito assim mesmo, tá, gente? Teria que ser falei, mas é a linguagem da autora. Que homem amável. Se eu soubesse que ele era tão amável, eu teria ido na delegacia na primeira intimação. O tenente interessou-se pela educação dos meus filhos. Disse-me que a favela é um ambiente propenso, que as pessoas têm mais possibilidades de delinquir do que tornar-se útil à pátria e ao país. Pensei, se ele sabe disto, por que não faz um relatório e envia para os políticos? O senhor Jânio Quadros, o Kubitschek, o doutor Ademar de Barros. Agora, falar para mim que sou uma pobre lixeira, não posso resolver nem as minhas dificuldades. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, editora Ática, 2014. Bom, esse livro, né, Quarto de Despejo, foi escrito por essa catadora de lixo, vamos dizer assim, né, chamada Carolina de Jesus. Agora ela já é falecida. E a Carolina de Jesus escreveu esse livro, né? E com esse linguajar, ela era uma pessoa autodidata. Mentira, né? Ela foi à escola até a segunda série do ensino fundamental, como ela conta aí no livro. Então, do jeito que ela escreveu, não houve revisão, não houve nada, e então surgiu o conteúdo desse livro chamado Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Aliás, a palavra favelada hoje, dentro dessa onda de tudo não pode, tudo é politicamente incorreto, dizem agora, né, os militantes da causa, que não pode falar favelado. E aí, eu estou dizendo isso porque eu já tive problema em sala de aula que a menina não gostou. Eu estou me sentindo ofendido de você estar usando a palavra favelado. Eu falei, meu amiga, não sou eu que estou usando, eu estou lendo. E eu acho exatamente isso. Quem mora na favela é favelado, ponto. Não tem que ficar sofrendo por causa de uma palavra, a pessoa tem que ter discernimento. Mas o povo está perdendo todo e qualquer discernimento. Mas enfim, então, olha aí na tela, você está vendo que está escrito assim, 10 de maio. E aí tem esse episódio dela indo visitar o filho, né, que estava preso, e conversando com o delegado. Por que desse 10 de maio? O livro dela é escrito em forma de diário. Então é o diário de uma, né, favelada, como se disse. Então vamos ver o que o Enem perguntou nessa prova de 2022. Foi perguntado o seguinte: a partir da intimação recebida pelo filho de 9 anos, a autora faz uma reflexão em que transparece o quê? A lição de vida comunicada pelo tenente, a predisposição materna para se emocionar, a atividade política marcante da comunidade, a resposta irônica ante o discurso da autoridade, ou a necessidade de revelar seus anseios mais íntimos. Então, se você precisar de um tempo, pause a sua tela, né, para você ver o que você pensaria, pelo menos em eliminar. Em seguida, quando você tiver resolvido, você volte comigo. Vai lá. Muito bem. Então, temos aí uma pessoa que foi conversar com o delegado teve um discurso para ela, falou que, né, fez o quê? Sermão, que na favela é tudo muito mais fácil de acontecer, as crianças são propensas a delinquir, a entrar no crime, parará, pururu. E ela falou, se ele sabe disso, por que ele não manda alguém conversar com o Kubitschek, que era o Juscelino Kubitschek, presidente da época, ou com o doutor Ademar de Barros, que era o prefeito, né? Enfim. Então esse livro se passa em São Paulo. E aí eles perguntaram isso. Vamos lá na tela.
Vamos ver, se você marcou, por exemplo, a letra A, você errou. Porque é o seguinte, o objetivo dela não é mostrar para o leitor que o tenente deu a ela uma lição de vida. Ela até, ouvindo o que ele falou, questionou. Se o cara sabe, por que ele não faz nada? Então, isso não é lição de vida. Mais uma. Se você marcou a letra B de bola, você errou também. Porque ela não está emocionada, no sentido de ficar comovida. Ela fala que se ela soubesse que o cara foi amável, e se ela soubesse que seria assim, ela teria ido antes. E outra coisa, dizer que a mãe é predisposta a se emocionar, entra nesse lado aí meio clichê, meio preconceituoso, de que se fosse o pai não se emocionaria. Então não é a emoção que está como foco, né, mostrado aí. A letra C, se você marcou a letra C, você errou também, porque ela fala que é moradora da comunidade, mas ela não fala de atividade política. Ela não está, tendo uma postura política, ela como chefe de uma associação de bairro faria, ou como alguém que tivesse uma força militante, não é isso. Ela estava impossibilitada de fazer alguma coisa. Se a comunidade tivesse uma atividade política marcante, talvez o ambiente não seria do jeito que é. Na tela, se você marcou a letra D de dado, aí sim você acertou. Porque se ela critica o que o delegado falou, e se ela fala, gente, se o cara sabe que isso acontece, por que ele não escreve uma carta contando isso para as autoridades competentes? Então, quer dizer, o cara é muito gente boa, mas não está, tem um discurso muito bonito, mas não está cumprindo com o papel dele. A ironia é a crítica. E a partir do momento que ela escreve um texto para criticar, ela está sendo irônica. Finalmente, na tela, a letra E. O que acontece? Ao dizer que ela queria revelar seus anseios mais íntimos, ela não foi lá para pedir nada, para revelar nada nesse texto que ela gostaria de fazer para satisfazer o próprio ego. Ela está ali em função não de uma situação dela, mas de uma situação do filho. Então, eu espero que vocês tenham acertado e espero que vocês, então, continuem fazendo mais questões de texto para que você mantenha aí essa percepção mais aguçada. Aí na tela, você está vendo que eu destaquei o seguinte trecho. Fui na delegacia e falei com o tenente. Que homem amável. Se eu soubesse que ele era tão amável, eu teria ido na delegacia na primeira intimação. Bom, então esse trecho do texto, claro que você sabe que o fale é falei, é claro que depois ele era tão amável e não era tão amava, mas não é isso que eu quero colocar. Esse é o defeito de uma pessoa, defeito entre aspas, né, que só tem segunda série do ensino fundamental. E tem uma outra coisa que você que tem mais do que a segunda série do ensino fundamental vai perceber comigo agora. Olha aí na tela. Nós vamos falar hoje, para a competência 1, sobre um assunto chamado regência verbal. Fui na delegacia e teria ido na delegacia. Tanto o verbo fui quanto a expressão verbal teria ido são formas do verbo ir. Eu fui na delegacia. Eu teria ido na delegacia. Então, isso é a forma do verbo ir. E um dia, né, quando você estuda certos conteúdos no colégio, na escola, você fica se perguntando, para que eu tenho que saber isso? Na verdade, eu vou fazer uma anotação teórica para chegar o que é importante. Só para definir para você o seguinte, que esse conteúdo que eu batizei de regência verbal, não é que eu tenha batizado, né? Não fui eu que inventei esse nome. Ele também é definido em alguns livros como transitividade verbal. E isso aí, embora muitos de vocês não saibam, mas obviamente você se lembra de ter ouvido falar de o que é verbo transitivo, verbo intransitivo, verbo de ligação. Então, um verbo pode ter um sentido por si mesmo, ou pode não ter. Olha aí na tela. Se eu tirar
o que está em vermelho, fui e falei com o tenente. Ou então, se eu soubesse que ele era tão amável, eu teria ido na primeira intimação. Até que o segundo elemento que eu tirei não fez tanta diferença. Mas acontece, você vai perguntar, eu fui. Fui onde? Então, o que está complementando esse verbo é na delegacia e o outro verbo na delegacia. Então, são duas expressões que indicam lugar, que a gramática convencional chama de adjunto adverbial de lugar. Então, na verdade, é o seguinte, o verbo que é complementado por o que a gente chama de adjunto adverbial, e o que é complementado por adjunto adverbial, geralmente é uma expressão que indica tempo, ou que indica modo, ou que indica lugar. Claro, tem outros adjuntos adverbiais. Tem o que indica intensidade, negação, afirmação, dúvida. Mas, enfim, se houver uma expressão de tempo, de modo ou de lugar, isso se chama uma complementação por um adjunto adverbial. E esse verbo, então, é chamado de verbo intransitivo. Tá? O Enem vai te perguntar isso? Não. Outros vestibulares que você fizer podem te perguntar isso? Com certeza. Se você, então, for fazer um concurso público, é certeza plena. Bom, então o verbo intransitivo não é só o que você aprendeu como aquele verbo que tem sentido completo. Ele pode precisar de um adjunto adverbial. E aí, quando a gente chega na situação do verbo ir, e o mesmo vale para o verbo chegar, aí importa o uso. Quando vocês forem à gramática, vocês vão ver que o verbo ir e o verbo chegar são definidos como verbos intransitivos. Por exemplo, ele disse que iria e não foi, ponto. Todos os alunos da turma já chegaram, ponto. Então, o verbo ir e o verbo chegar são verbos intransitivos, ou de sentido pleno, ou seguidos desse adjunto adverbial de lugar. E aí é o que tem o seguinte, a Carolina de Jesus, por ser uma pessoa semi-alfabetizada, ela comete desvio de norma culta. Eu falei que o verbo falar é falei e não fale, e o outro, ele era tão amável e não tão amava. Mas o que está aí na tela, além do fale e do amava, é o na delegacia. Porque a Carolina de Jesus usa a regência coloquial. E você, na redação do Enem, tem que usar a regência culta. O que é a regência coloquial? É aquela que a gente usa no dia a dia e que a Carolina de Jesus escreveu. Então, você usa normalmente a preposição em. Quando eu cheguei em casa, assim que eu for no shopping, porque o em mais o é o no, e o em mais a é o na. Então, todas as vezes que vocês usam o verbo usar, o verbo chegar, ou o verbo ir, e o complemento adverbial você coloca a preposição em, você está cometendo um coloquialismo que é chamado de um desvio de norma culta. E na sua redação, você vai perder ponto. Porque você já sabe que se você tiver quatro desvios de norma culta, você já cai de 200 pontos para 160. Então é muita coisa para você perder de ponto. Agora, na regência culta, você chega ou vai a algum lugar. De repente você vai colocar um lugar masculino e vai colocar ao. Ou de repente você colocar um lugar feminino e vai chegar a, craseado. Então, a norma culta pede que você, como em outras situações, se afaste daquilo que a gente pratica oralmente. Então, lá na tela, você está vendo que ela colocou, fui na delegacia. O na usou a preposição em, quando ela deveria ter dito o quê? Eu fui à delegacia. Lá para frente, eu não teria ido na delegacia, eu teria ido
a delegacia. Então, gente, quando a gente fala assim, assim que chegar ao objetivo maior, assim que chegar à perfeição, o político se dará como satisfeito. Vamos pensar politicamente correto, mas não sei se necessariamente isso vai acontecer. Então, não é quando chegar no objetivo maior, não é quando chegar na perfeição, é quando chegar a. E eu coloquei um complemento masculino, objetivo, e um complemento feminino, perfeição, para você saber que todas as vezes que o masculino for ao, o feminino tem que ser um acraseado. Cuidado com a crase na sua redação também. Você só vai usar o acraseado antes de uma palavra feminina e antes dessa palavra feminina que admita no masculino uma forma de ao. Faça esse teste. Né? Por exemplo, sempre vai ao escritório ou sempre vai à empresa de terno. Então, quando eu falo que ele sempre vai ao escritório ou ele sempre vai à empresa de terno, primeiro é ir a. Por isso que o masculino é ao. E se o masculino é ao, o feminino é um acraseado. Então, a gente vai continuar falando quando eu for. Hoje à tarde você vai no shopping. Onde você foi? Na casa da sua mãe? Você foi à casa da sua mãe e você foi ao shopping. Estou precisando ir no dentista. Ir no dentista não, ir ao dentista. Né? De vez em quando é bom a gente ir no médico. Ir no médico não, ir ao médico. Hoje à noite, assim que eu chegar em casa, eu só vou tomar um banho e dormir. Chegar em casa, vamos chegar à casa. Cá para nós não vamos falar isso no dia a dia. Acredito eu que não. Mas é bom para você saber que entre o coloquial e o culto, às vezes há alguns abismos. Tá bom? Então, o recadinho de hoje era esse. A qualquer momento você quiser e você estiver disponível, nós vamos continuando aí com as nossas aulas de Projeto Enem. Tá bom? Grande abraço, bons estudos e a gente se encontra mais tarde.